E aí guys, beleza? Quem fala com vocês aqui é o Cross. E hoje eu vou passar para vocês a minha tier list de qual é as top classes dentro do Black Desert Mobile, certo? Muito prazer. Quem não me conhece, eu sou o Cross. Eu faço vídeos de jogos mobile no geral. E eu estou fazendo focado nesse jogo maravilhoso chamado Black Desert Mobile, tá? Então vamos lá. Vamos começar a falar das classes, tá? Primeiro, vamos falar da classe que acho que para quem está começando Black Desert, ele é uma boa pedida para dentro do jogo. Vamos falar do Lagatus. O Lagatus, ele é uma classe Long Ranger, ele é uma classe de longa distância a média distância, tá? O que acontece? O Lagatus, ele é uma classe tão boa pro GVG quanto pro PVP. Ele tem uma mobilidade incrível, fora que ele tem um escape mais quebrado dentro do jogo, que ele fica invencível quando ele se lança pro alto e vai para longe dos oponentes. Mas ele é uma classe voltada ao GVG, ou seja, nem toda classe, né, PVP ele vai conseguir se sobressair. Ele pode ainda até perder para algumas GVG, mas sabendo jogar, sabendo tendo controle com esse boneco, você vai ter um destaque muito maior tanto nos duelos quanto no GVG. Detalhe, ele como ele é uma classe Mid Ranger, ele tem um dano absurdo, muito alto, e ele consegue ter habilidades que resetam suas skills a cada uso de nova skill que ele vai utilizando no combate. Então é por isso que eu coloco ele como top tier. E ele entra, né, como eu vou falar aqui para vocês, um termo de questão de jogos de luta, tá? Então seriam no total 4 tipos de classes, né? Esse daqui seria a primeira, e seriam no total 4: Zoner, Grappler, Rushdown e Brawler. O Zoner, como eu falei, ele é uma classe à distância, é um personagem que tipo ataca à distância aos oponentes. Mesmo assim ele é safe, então ou seja, ele vai pocando, ele vai tirando um pouquinho de vida do oponente, mas ele faz isso com foco a longa distância, certo? E no caso, como eu falei do Lagatus, que ele é um personagem masculino, Zoner, né? Eu vou falar agora da personagem feminina, no caso que seria a Amazona. A Amazona é uma das classes mais fortes, tá ligado? Que tem em questão a PVP também e a GVG, mas ela comparada ao Lagatus, ela não estaria no top, né? Primeira ou mesmo já a primeira falada, porque algumas classes que tem Grabber, ela tem problemas de enfrentar essas classes, então ela tem uma certa dificuldade de enfrentar classes PVP. Mas ela tem muita facilidade de ganhar de muita classe que tem foco em GVG dentro de modos duelo. E no modo GVG, ela é uma das excelentes classes para tanto defesa quanto ataque de uma base, né, do oponente, ou defesa da sua própria base numa Nude War ou na Guerra de Castelo. Então, ou seja, ela é tão boa quanto o GVG quanto pro PVP. Vamos falar dos Grabblers. Grabblers nada mais é que personagens que têm agarrões. Mas não é apenas eles ter agarrões. Ele tem mais de um agarrão e os combos dele se baseiam em cima desses agarrões. Ou seja para esses agarrões ter debuff, né? E eles terem mais de um agarrão. Então eu acho que é assim que a gente compara o Grabber dentro do Black Desert. Então eu vou te dar um exemplo grande de qual seria um Grabber aqui que estaria no top 1. É o Yacha. Yacha nada mais é uma classe de dano e de perto a distância a média distância. Então o que acontece? Ele perto a distância ele consegue dar agarrão, né? Os agarrões têm 3 variações, tá? Na minha opinião são 3 variações. A primeira variação é a básica, é o que ele agarra o oponente e lança no chão. A segunda variação é o que ele agarra o oponente, lança no chão, pega o personagem, levanta ele um pouco e joga ele já diretamente no chão para ele dar um debuff simples, rápido de defesa para ele continuar um combo
com movimentos mais rápidos, mas com um dano reduzido. E o terceiro agarrão é quando ele vai, pega o oponente, levanta ele pro alto, faz a animação dos egos, né? Que são formas, né, espirituais do Yacha, atacando o oponente, dando um debuff de dano de aventureiro nele. E quando você faz todo o combo dele, do chute, do giro e o socão, ele dá um dano absurdo, arrancando quase toda a vida do oponente. Então, essa é uma classe Grappler. Literalmente a classe Grappler é uma das classes mais fortes, só que ele é voltada, no caso o Yacha, voltado ao GVG. Mas ele também é uma classe muito boa dentro do PVP, certo? Se você sabendo desativar alguns perks dele, ele fica totalmente voltado ao PVP, e você trocando esses perks ele volta novamente para o GVG sem problema nenhum. Então por isso que, na minha opinião, Yacha dos Grabbers é um dos mais fortes que tem dentro do jogo. E Cross, qual que seria, né, para as libélulas, personagem feminino, a mais forte entre elas? Seria a Paladina. Por que, Cross? Por que a Paladina é muito mais forte que outras classes? A Paladina, ela tem um grabber, ela tem 2 grabbers na verdade, né, que ela agarra o oponente 2 vezes, dando um debuff muito grande com um maior tempo. Ainda ela consegue recarregar suas habilidades com esses 2 agarrões, né? E ainda por cima ela tem uma habilidade de buff de cura, né? Que ela tem, acho que entre 1200 1600, eu não sei dizer. Os experts quiser comentarem aí para confirmar comigo, colocar no comentário qual é o buff de cura dela. Ela se cura e ainda por cima tem crítico, ela ganha um buff de crítico em cima do padrão, tá? Deixando claro que buffs azul, né, buffs no geral, ele se sobressai ao dano crítico que você teria, né, normalmente, que é 215. Então, ou seja, ela vai ter dano de crítico, um buff gigantesco de vida, ela enche o HP inteiro dela com facilidade, instantâneo, detalhe. E ela também tem danos a longa distância. Sim, vocês não escutaram, ela é uma melee com habilidades à distância e com buff de cura, entendeu? Então já se explica por aí. Então ela é uma das melhores grabblers para personagens femininos, tá? E vamos para a próxima, que é os Rushdown. O que é Rushdown, Cross? Rushdown são classes voltadas a combos. Elas são literalmente a dano dentro do campo de batalha. Ou seja, ela não tá nem aí, ela vai atacar, mesmo ela não tendo grab, mesmo ela não tendo nenhuma funcionalidade que pode ajudar ela diretamente de alguma resistência. Sim, ela teria, né? Você deve perguntar, nossa, então esse tipo de classe são as mais fracas. Não, elas são praticamente as mais fortes, só que ela não funciona apenas sozinha, entendeu? Então, ou seja, a classe que eu vou falar pra vocês é a nossa Prímula. Como assim, Cross? Por que ela é tão quebrada, né? Porque ela estaria na top tier das classes que você está comentando, né? Que no caso seria os Rushdown. Ela é uma classe muito quebrada no sentido porque ela consegue ter uma habilidade que ela dá uma estocada. Além de essa estocada acertar o oponente, ele vai dar slow no oponente. Ou seja, ele vai ter, se eu não me engano, menos 50% de velocidade do oponente. Ele retirar dessa velocidade. Ou seja, como é um buff, ele vai além do que você já tem padrão. Vamos supor que se você tá lá com 20 de velocidade de aventureiro e ela ataca você, você fica com 30, menos 30 de velocidade de aventureiro. Ou seja, o seu personagem fica extremamente lento. Ele não consegue sair do lugar por conta desse debuff. Tá? Que o buff, né, principais e alguns ali, né, conseguem aumentar um pouco mais, né, para ele não ter uma mobilidade muito fraca, mas mesmo assim, dependendo de classes que não tenham skills que tem uma mobilidade legal, ela quebra essa classe e praticamente ela tem, além dessa função de debuff de velocidade, né, ela também congela os oponentes em área, ou seja, ela
tem um golpe que te deixa lento, e se o golpe não deixar lento, ela congela para reativar de novo essa habilidade para atacar você. E por que ela é boa na GVG e na PVP? Eu explico para vocês. O motivo da GVG, por que ela é boa? Porque além de ela dar stun, né, com ataques rápidos, ela tem uma guarda frontal que é recarregada. Ela consegue utilizar a guarda frontal mais o stun dela, que faz o congelamento e que ainda dá debuff, né, de velocidade. Ela consegue acertar entre tipo 3 ou 4 oponentes. Ela seria muito boa também em Hawatha ou proteções de canhão, ou para atacar o elefante quando ele vier para dentro da base, ou seja, para personagem de defesa no geral, certo? Então beleza, Cross, você já falou dela, e quem seria a próxima classe, né? Que seria melhor como um rushdown, né? Que ele vai só simplesmente para cima e ataca, né? No caso, o Colosso, tá? Por mais que o Colosso pareça ser uma classe Ranger, ele não é uma classe Ranger, ele é de média a curta distância, mas ele tem muitos golpes em sequencial que praticamente ele é imparável. Então, além de ele dar status negativos de queimadura, ele tem boa resistência a dano de aventureiro, fora plus que ele tem um dano a mais, né, a cada combo que ele vai aumentando, que tem acho que é carga de queimadura, alguma coisa assim, né? Por favor, especialistas de Colosso, pode comentar aqui. Ele ainda consegue se sobressair, porque os combos dele é muito alto, o dano dele também é considerado um dano muito alto. Tudo bem que ele tomou um nerf, né, recentemente, mas ainda assim ele é uma boa classe para quem curte um PVP e também para dar dano numa GVG, né? Ele não é uma classe totalmente inútil, apenas tem que saber jogar bem com a classe para que ela possa ter um destaquezinho ali tanto no PVP quanto na GVG. Mas sim, ele é uma das classes muito boa de poder usar, mas infelizmente muitas pessoas deixam de usar ele porque ele só toma um nerfzinho ali que não faz tanto, na minha opinião, não faz tanta diferença, mas destaca o personagem sim. Eu até falaria que seria o espadachim, né, no caso, ou o Marvórcio, mas como eles na funções de cada um, ambos, no caso, o Marvórcio seria bom para só apenas GVG, porque ele tem muito golpe em área, né, no caso. E no PVP ele até que é bom, mas ele perde para geral que é PVP. Qualquer classe PVP que você saiba jogar contra o Marvórcio, você consegue ganhar dele com tranquilidade. E o espadachim ele já é focado apenas pro PVP. Esse grandão aí, ele consegue ser tão bom quanto na PVP quanto na GVG. Então ele, por conta do dano que ele dá muito grande nos oponentes, ele é uma classe imparável. A única coisa, do mesmo problema da Prímula, eles são só parados por classes que tem Grabber. Simplesmente só por causa disso. Se não fosse, eles estariam muito mais fortes. Se tivesse alguma invencibilidade contra Grabbers, enquanto eles estivessem fazendo alguma skill, eles simplesmente se sobressaíam com essas classes, certo? E no caso vamos falar dos Brawlers. Cross, o que é um Brawler? Um Brawler nada mais é que um personagem que faz combos, né, em cima dos oponentes, mas eles não, como posso falar pra você, não depende desse combo, desse grab para continuar combando, né? Ele simplesmente pode usar outras habilidades e consegue sobressair contra ele. Cross, então diga para nós quem é o melhor, no caso Brawler, né? No caso o personagem que comba e tem agarrão e é bem forte. Na minha opinião seria a Nova atualmente, tá? Por que, Cross? Porque a Nova ela tem habilidades que, além dela ter uma guarda frontal própria, ou seja, ela não recebe dano mesmo parada, e ela tem dano em área com habilidades com congelamento, ou seja, se ela não bater em você congelado, ela vai te bater com o Grabber que ela tem,
e ainda você não dá dano nela com muita facilidade, a não ser que você pegue ela pelas costas. Então ela pode te combar, invocar monstros e ainda te congelar e ainda por cima, né, ter resistência a dano de invencibilidade por causa da guarda frontal dela. Então é por isso que tanto, obviamente, por causa da GVG, ela consegue se enfiar no meio da galera, congelar a galera, bater neles e sair de perto correndo, porque tem algumas habilidades dela que são apenas dash, que parece um monte de habilidade de escape que ela tem. Ela ainda pode invocar personagens que pode ir para bater nos adversários. Principalmente ela invoca aquela Queen, que eu acho a rainha, né? A skill rainha, que eu acho que é muito quebrada essa classe, tá ligado? E muito forte. E ela se sobressai contra classes, né? No caso PVP, mesmo também tendo muita função em GVG. Eu até colocaria a Solaris, mas infelizmente a Solaris ela parece que teve um nerf ou ela nunca foi buffada por muito tempo. E as outras classes que são voltadas ao PVP, até as mais antigas aqui, conseguem dar um pau nela tranquilo. Tá ligado? Até no caso a Kunoichi eu colocaria ela no lugar da nova, mas infelizmente a Kunoichi tomou um nerf também, por conta que a estocada dela não dá muito dano, mesmo ela tendo um ótimo combo e podendo ficar invisível. E no caso pro masculino eu escolheria a contraparte da Kunoichi, o Shura. Por que o Shura? Porque ele, além de ter uma classe que tem muito dano, ele trabalha os combos dele em fluxo, ele ainda por cima consegue ficar invisível. E Cross, que diferença faz dele ficar invisível? Porque é pouco tempo, muita, porque quando ele está indo para uma Hawacha, ele consegue virar uma Intel, ele consegue usar a habilidade do Espírito Negro para ir voando até a próxima Hawacha, ficar invisível, ver quantos oponentes tem lá, e se não tiver muitos, ele mesmo vai lá e tanca os caras, entendeu? Ele pode ser uma Intel para avisar numa GVG, numa questão, uma Hawacha. Ele consegue avisar a galera, ó, gente, tem tanto fulano na Hawacha aqui, eu ataco. Aí se o chefão da guilda falar, vai lá, senta o dedo, já era, velho. O cara só vai pra cima dos caras sem dó e nem piedade. Isso se ele tem CP, tá? Detalhe, além disso, ele também é bom para PVP. A maioria das classes em PVP tem grandes dificuldades, principalmente o rei do PVP, que é o Striker. O Striker ele é muito bom para o PVP, mas o Striker, tanto o Striker quanto o próprio Shura, eles têm dificuldade entre si quando eles se entram num X1. Tanto o Shura pode sair vitorioso, quanto o próprio Strike também pode sair vitorioso. Mas então é isso, gente. Essa é a minha tier list, tá? Como a gente já falou de Zoner, né? No caso, o nosso queridão aqui, Lagatus. O Grabber, o queridão aqui, o Yacha, né? O demônio da Vila Oculta aí. No caso também, a nossa querida Rushdown, né? Que ela tem muito debuff, congelamento e a bicha é muito quebrada, né? A Brawler, né? Que eu acho também a Brawler mais quebrada do jogo, porque ela tem agarrões, congela o oponente, tem invocações, consegue acertar o oponente, tem guarda frontal, caraca, uma classe muito completa. E no caso também, né? Qual que seria a sua opinião no geral da tier list, do vídeo em geral? E se vocês tiverem alguma ideia, também serão bem-vindos. E qualquer coisa também, né? Se vocês quiserem, deixa a sua tier list, fala pra mim o que vocês acharam, né? Qual que seria a sua classe mais forte. E agradeço por ter assistido até aqui. Valeu, falou, até mais.